Que a paz seja com todos. Se estudarmos a mitologia grega, veremos a possibilidade de múltiplos deuses. Se estudarmos Moisés, veremos um só Deus, o monoteísmo. Mas se estudarmos Pietro Baldi, em A Grande Síntese, enxergamos o monismo, onde Deus é a criação. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, num país estrangeiro, ao apoiar-se numa pedra para meditar, para apreciar a natureza, Joana de Ângeles lhe disse: Divaldo, esta pedra é Deus. Ele tomou um susto, segundo ele, e recobrou, e ela disse: não é panteísmo, porque se olharmos para o nosso corpo, completo eu, veremos uma multiplicidade de células formando uma só realidade. Da mesma forma, se olharmos para o cosmos, uma infinidade de corpos compondo uma só realidade, onde o todo é sempre maior do que as partes. Assim, numa escrita rupestre, 3.000 anos antes de Jesus, lemos: o Deus átomo repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Portanto, respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens, e os homens como se fossem anjos. Se 3.000 anos antes de Jesus já enxergarmos essas realidades, quais os espíritos que estavam por aqui? Que obras monumentais ficaram como marcas de sua evolução? Por que será que teve um reset, um start e um recomeço com a humanidade bem mais precária em inteligência, em sensibilidade e assim como vários outros valores? Seguindo a pauta, nesta imagem vemos aqui na base, no nosso centro Kundalini, bem aqui, eu sou a causa de mim mesmo. Para Leon Denis, Deus não nos criou, nós nos fizemos através dos milênios, assim como André Luiz, Joana de Ângeles e outros seres. Então, eu sou a causa de mim mesmo. Na sequência, seguindo o sentido horário, vença-te, pois és teu único competidor. Então, não existe nada fora de nós combatendo-nos. Existe uma luta, filha da ignorância, por intermédio da qual brigamos conosco mesmo. O que há de nobre em nós, vencendo o que há de menos nobre, tornaremos livre. E na sequência, ultrapassa-te, pois és o teu único obstáculo. Então não existem obstáculos lá fora. O obstáculo está dentro. Hoje mesmo, Alexandre Marques nos questionara se a frase qual o maior entrave para a evolução, e nós dissemos o apego às ideias, se era de alguma obra. Pelo menos eu não conheço em obra alguma que eu tenha lido nessa existência. Então, o maior entrave à nossa evolução, o apego às ideias. A maior causa de nossos sofrimentos, a ignorância. O maior entrave também, o maior obstáculo à nossa felicidade é a necessidade. Seguindo a pauta, ama-te, assim amarás teu próximo. Porque tudo que está fora é reflexo de mim mesmo.
E finalizando, e reconhecerás a divindade que habita em ti, o Deus, o Cristo, que habita em nós, como essência ou essências que nutrem e norteiam nossas consciências. E com Confúcio, um sábio da antiguidade, 604 a 531 a.C., ele sintetizou: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podeis dar ao mundo é aquela da tua própria transformação. Por isso a síntese de Jesus. Antes, começando com um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhece a verdade e ela vos libertará. Seguindo a nossa pauta, a nossa consciência manifesta o Cristo em nós, dizendo: sejam bem-vindos a mais uma etapa de estudo. Joana de Angelis, que é uma fração desse Cristo, nele habitando, vem nos falar da evolução de seu pensamento. E ela começa relembrando-nos, em autodescobrimento, uma busca interior. Ineludivelmente, o ser, na sua estrutura real, é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. E em momentos de saúde, ela complementa dizendo que o psiquismo flui através de nós. Deus sustenta-nos e nos orienta por intermédio desse psiquismo. Cabe a nós elegermos a meta, coordenar a marcha e avançar. Mas Manuel Filomeno de Miranda, pelo mesmo médium Divaldo Pereira Franco, em Trilhas da Libertação, assim grafou: a energia que provém do psiquismo pelo modelo organizador biológico alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada, pelo mesmo processo, atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior, e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Analisemos. Então, a energia que provém do psiquismo divino, ela vai fluir por intermédio do modelo organizador biológico, antes da própria consciência pelo centro coronário, da alma encarnada pelo centro frontal, depois dos demais centros, até chegar no centro vital, o centro esplênico. E esse energismo vai fluir através de nós para alcançar a matéria, tanto perispiritual e física. E nessa matéria, nesse corpo orgânico, a nossa conduta disciplinada vai fazer o caminho de volta, transformar 2 em 4 talentos, 5 em 10. E vai atingir o psiquismo mais profundo em nós, a superconsciência, imprimindo-se no espírito como potencial angariado. Assim, os nossos hábitos, os condicionamentos vêm do exterior para o interior. Pensamento, condicionamento, hábito, instinto. Agora, os nossos anseios, as nossas aspirações, que já foram cultivadas com necessidade de expansão e iluminação consciencial, partem de dentro para fora como novos pensamentos sobre a regência da vontade, transformando-se em necessidades que se impõem. Quando dissemos que o maior entrave para a felicidade é a necessidade, se eu crio a necessidade
de ter um terno novo para ir numa festa de um amigo e não consigo, eu posso até ir, mas infeliz. Assim, se eu crio a necessidade de um sapato novo ou coisa parecida, o mesmo se dará, um carro novo e tudo mais. Agora, se eu não crio expectativas e estou feliz pelo convite, e o que importa é que eu não esteja nu, mas vestido adequadamente para o momento, com o que possuo. Isso é o que me deixa em paz, me faz feliz. Assim como a ignorância é a maior causa do sofrimento, porque o conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento, segundo Joana de Ângeles. E quando eu apego às ideias, eu não avanço, porque eu não abro mão do que eu acho que possuo. E todo conhecimento para nós outros é transitório. Só é eterno para o eterno arquiteto. Ele é. Para todos nós que nele estamos, buscamos o infinito aprendizado na nossa iluminação e expansão consciencial. Hoje iniciaremos a parte 7. Respire fundo, tome ar. O trajeto pode ser um pouco longo, mas valerá a pena. Com Leon Denis, em Depois da Morte, assim lemos: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. E pode mesmo dizer-se que é a essência de sua personalidade. O ser pode criar o que quiser por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema, é a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores. Em O Grande Enigma, ele continua: estudando a ação da vontade sobre os eflúvios e irradiações, poderíamos, talvez, entrever o ponto, o vértice em que a força se torna inteligente, em que a lei se manifesta, em que o pensamento se transforma em vida. Vamos voltar só a essas duas últimas telas. Ou mais uma. Vimos que a vontade é a força suprema da alma, ou a maior de todas as potências, segundo Leon Denis. E se eu souber utilizá-la, eu posso criar o que quiser pelo uso metódico e perseverante dessa vontade. Porque se ela é a força suprema, é a própria alma desperta na consciência, exercendo o seu império sobre as potências inferiores. Se assim não for, ela ignora a si própria e é essas potências inferiores que a coordenam. Mas quando estudamos a ação da vontade em sentido profundo, sobre os eflúvios e irradiações, quando nós vamos canalizar esse psiquismo divino, e esses eflúvios partem da nossa consciência para transformar-se em vibração em nosso mundo mental, em forças criadoras, nós podemos, esse verbo estava como se no futuro poderíamos, hoje e no presente, nós podemos entrever o ponto, se eu me conheço. O vértice, o máximo desse ponto, onde essa força, Evangelho é força, vitalidade, vida, ou força que gera vitalidade, que a transforma em vida. Eu vou ver essa força se tornar inteligente, o psiquismo se fazendo princípio inteligente, em que a lei vai manifestar-se por intermédio do pensamento, que é meu veículo de expressão, e o que antes era um psiquismo simples e sem ciência, vai se transformar em vida. Ou simplesmente, em outro momento, ele narra:
A força se transforma em atração e a atração se faz amor. E o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida. Nós vamos fazer uma leve correção, por isso errata, porque o verbo deslindar não existe, pelo menos não encontramos. Agora, deslindar, sim. Então, nós vamos ler 4 telas para dar sentido e depois explicar 2. Então, imagine esse oceano como o oceano do conhecimento. E o que nós vamos dizer a respeito dessas telas, mesmo fazendo essa correção, é apenas um pouquinho desta água para saciar a nossa sede momentaneamente. Então, vejamos. Em autodescobrimento, uma busca interior, assim afirmou Joana de Ângeles. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. Faz-se, então, indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não leva à realização total. Nós sabemos que o que chamamos de conflitos é a nossa conduta, o nosso conhecimento de hoje em relação ao ontem. Então, se hoje eu compreendi que não é a quantidade de alimentos, por mais nobres que sejam, que nutrem o corpo, mas sim a qualidade. E daqui a pouco eu compreendo que não é nem a qualidade, é a minha postura na hora da alimentação, porque eu posso transformar os mais belos alimentos em venenos, ou os mais simples alimentos nos mais potentes medicamentos e assim por diante. Então, quando falamos conflitos e distúrbios, é a minha conduta de hoje desapegando das ideias de ontem para abrir espaços na minha área consciencial para novos aprendizados e o que eu vivenciei ontem vem à tona e me torturam. Se eu não tenho a lucidez para parar o que estou fazendo, acolhê-los, ressignificá-los e depois, vida que segue. Por isso, quando assim acontece, faz-se indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, da nossa realidade, superconsciência, consciente, subconsciente, inconsciente, veículos de expressão, o aprofundamento da busca dessa realidade multidimensional, múltiplas realidades compondo um só ser, deslindando, quer dizer, ressignificando, iluminando tudo isso, deslindando o quê? Os complicados mecanismos viciosos do passado em relação aos virtuosos que nós queremos construir no presente, que nos impedem a marcha ascensional e não nos permite a realização total, porque a mente pensa uma coisa, o mundo emocional sente outra, a área da palavra fala outra e da conduta vive outra. Aí não tem como dar certo. Eu preciso alinhar o que penso com o que sinto. E é exatamente a proposta da 8ª aula. O pensamento, o sentimento, a vontade e a inteligência. Creio que valerá a pena. Cada um com as suas características, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas desmontando, deslindando. O que é deslindar? Tornar inteligível, compreensível. O que está
confuso, obscuro, explicitar. E o que é explicitar? Tornar claro o que está obscuro. Então, creio que ficou mais ou menos claro a ideia. Então, eu preciso, quando eu adquiro esse conhecimento de mim mesmo, da minha totalidade, eu vou aprofundar na busca dessa realidade, principalmente viajando para a superconsciência para buscar os referenciais, as aspirações já vivenciadas, como nós vimos na primeira tela, nas telas de Manuel Filomeno de Miranda, e agora nós queremos ressignificar o que está perturbado e aumentar as possibilidades para o vir a ser. E a partir de agora, eu lhe convido a tomar água, como eu estou fazendo. Respirar fundo. Algumas coisas vão ser repaginadas e outras acrescentadas. É a conclusão, em primeira etapa, na sétima etapa, como nós prometemos. Em conflitos existenciais, assim afirma Joana de Ângeles, o amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Isso nós já vimos, só vamos relembrar rapidamente. O que é o amor? A reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Os espíritos, os princípios inteligentes, os átomos primordiais. É de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus como psiquismo divino. E o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Ele é também a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Agora, em autodescobrimento, uma busca interior. Num segundo, 1 trilhão de neutrinos perpassa todos os corpos da natureza. Neutrinos, que é infinitamente maior do que a matéria-prima do cosmos, que é o espírito, que unindo-se em dois ou mais, forma esse amor. Por isso que é vibração, é ação. Vibração é aquilo que está num dinamismo irrefreável, num perpétuo dinamismo, promovendo a vida e contribuindo com a sua expansão e iluminação consciencial. Voltamos a conflitos existenciais, ainda relembrando. Emanação sublime, esse amor, encontra íncito no hálito da vida. O que é o hálito da vida? O psiquismo divino. Quando o psiquismo em forma primitiva mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. E essa aglutinação molecular aqui não é a molécula física. 2 espíritos ou mais, átomos primitivos, formam moléculas primitivas, que é a estrutura do amor em sua origem como substância. Então, esse hálito divino, psiquismo divino, em forma primitiva, como espíritos na sua origem, unindo-se em 2 ou mais, vai mergulhar nessa aglutinação molecular, dando origem ao grandioso processo da evolução, onde tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que são esses elementos, ou esse elemento, até o arcanjo, que começou por ser átomo. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Você percebe que nós colocamos alguma coisa a mais nesse conto. Então, na sua expressão mais primária, mônada primeva, última divisão dos átomos.
espírito como princípio inteligente ou com E minúsculo. Ele manifesta-se como força encarregada de unir as partículas. Expressões mais simples. Então, se eu uno com o outro, ambos desconhecemos quase tudo. Só que algo que começou antes de nós está unindo-nos, convidou-nos a fazer parte do seu universo. Ele já é a lei, essa força que une as partículas. Nós, como partículas. Então, alguém está encarregado de unir-nos compondo as partículas que mais tarde vai formar-se os átomos e agora átomos se unindo para formar as estruturas minerais. E transferindo essas experiências, esses minerais ao largo de bilhões de anos para as organizações vegetais, agora moléculas se unindo para formar células, nas quais se desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida nos vegetais, através do surgimento da sensibilidade inicial. Então, o que antes era apenas a força de atração e repulsão, agora nós já vemos a sensibilidade nos vegetais. Mas hoje se percebe a sensibilidade nos minerais. Da mesma forma que André Luiz disse-nos que o sistema nervoso começara nos crustáceos, aqui ela está dizendo que começa na seiva que mantém a vida. E noutra obra, na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos, as primeiras manifestações. Sigamos. Essas micropartículas compondo a nossa realidade têm a ver com o texto. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar, trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, transferindo-se, ou melhor, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto nas formas animais. Aqui não sabemos se é uma atualização do conteúdo ou, de repente, uma inversão na grafia. Mas vamos lá. No início, o homem possui apenas instinto. Mais avançado e transformado, sensações. Então, num processo que se desdobrou, vai desdobrando as possibilidades, aumentando a expertise, agregando outros seres, e milênios se passaram, nós estamos trabalhando a estrutura vibratória da energia psíquica, já do átomo psi nas estruturas, que constitui aquelas estruturas aqui, vegetais, indo para o animal. Então, facultando o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto nas formas animais. Hoje sabemos que o instinto surge nas formas vegetais, a sensibilidade também, e, em tese, as sensações viriam após os instintos. A palavra aqui pode ter sido sensibilidade? Creio que não. A sensibilidade está lá atrás. Então, as sensações, a gente pode imaginar algo que eu sinto, mas não sei definir, não tenho controle. O instinto já é uma espécie de inteligência embrionária e sabe fazer o que ele foi treinado para fazer. E as sensações registram o sabor da situação, está acontecendo alguma coisa. Então, eu sinto uma sensação no corpo, mas não sei definir. O instinto já, mesmo sendo um ato de preservação da vida, mas dentro do que lhe cabe, do seu estado de consciência, ele já sabe definir o que ele está fazendo para a preservação desta vida. É nesta fase que se irá modelar o futuro da constituição do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicie a elaboração da individualização do self. Então, o que antes era apenas instintos, sensações, agora nós já estamos confeccionando nesse processo, nós estamos modelando o ego, a alma. E, ao mesmo tempo,
esse princípio inteligente somado, uma infinidade deles, em nós, embora adormecido nesta alma que ainda não despertou, nós já estamos iniciando com todos os acertos dessa alma. Nós vamos enviando esse conteúdo transformado para um segundo piso, um plano mais alto em nós, e já estamos iniciando a elaboração da individualização do Self, que será o mentor, a consciência diretriz desse ego, desta alma. Agora, um convite amoroso. Ali uma leve conclusão, repetindo algumas telas e acrescentando outras. Autodescobrimento, uma busca interior. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Na mesma obra, o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolvendo-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Então, se aqui temos como finalidade primacial da existência, a finalidade máxima é saber o porquê estamos aqui. Então, adquirir consciência plena da nossa finalidade nessa existência na Terra como ser inteligente é a nossa meta essencial. E aqui vai dizer o que é isso. O que é isso? É desabrochar a consciência num trabalho lento e contínuo, e o Cristo interior é o desabrochar de todas as divisões dessa consciência. Isso é um desafio do processo da evolução, e no qual, ou por intermédio do qual, nós vamos começando a escrever a lei de Deus de forma consciente em nós. São as virtudes. Em cada etapa, nós sabemos o que fazer, como, quando, onde, e eu vou escrevendo isso dentro de mim. Para que eu estou escrevendo dentro? Porque agora eu vou desenvolver o que eu já gravei em mim, de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada. A vontade é o eu superior, o Cristo interior, como meta essencial da vida. Quer dizer, manifestar o Cristo, o Deus, a partir do reino deles em mim. Na mesma obra, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Vamos explicar aqui primeiro. Então agora ela aumentou o tom. Então, adquirir consciência no seu sentido profundo. Antes não era no sentido profundo. Antes era o desabrochar da consciência, como um trabalho lento e contínuo. Agora é adquirir consciência no seu sentido profundo. Agora eu estou despertando-me para equacionar os meus próprios equívocos, os meus próprios problemas, os meus traumas e conflitos, as minhas próprias incógnitas. E não só isso, com o consequente compreender das responsabilidades de tudo quanto existe em mim. E também a minha responsabilidade geral, que a mim diz respeito. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Então, o que diz respeito a mim, pensar na verdade, senti-la, falar e viver dentro daquilo que eu entendo, conforme as leis de Deus que eu já gravei dentro de mim. Sigamos. O ser consciente é um indivíduo livre
e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Primeiro, desabrochar da consciência, depois adquirir consciência, agora o ser consciente. Primeiro eu desabrocho, depois eu adquiro, agora eu sou consciente, sou indivíduo livre porque sigo a lei que está no meu âmago, sou realizador do bem operante, porque o bem de todos é o eterno princípio, e eu tenho por meta a minha plenitude por intermédio da planificação da humanidade do entorno ou da humanidade interna também. Porque eu sou uma infinidade de coisas e tudo que está fora, de alguma forma, são expressões do meu próprio universo. Tudo que vejo, vejo a mim mesmo. Vida, desafios e soluções. Embora já tenhamos lido essa tela, vamos tirar mais alguma coisa. Agora, despertar para a realidade nova da vida é experimentar um parto interior profundo, libertador, dorido e feliz. Antes, eu desabrochei, eu adquiri, eu me tornei consciente das responsabilidades que me dizia respeito até então. Só que agora é uma realidade nova. Eu preciso desapegar das ideias que eu tinha até então. E agora eu vou experimentar um parto interior, porque é algo novo que vai desabrochar, expandir, iluminar-se. Profundo, vem lá do superconsciente. Só que também é libertador. Mas até certo ponto dorido, porque os pensamentos têm que modificar a sua estrutura, sentimentos, palavras e atitudes e todos os veículos de expressão com tudo que neles existem. Só que ficaremos, todos nós, felizes, porque não criaremos necessidades vãs e nem expectativas, principalmente de quem não tem e nem de nós mesmos que ainda não possuímos. Na mesma obra, quando está desperto, lúcido, para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. O que está acontecendo na humanidade hoje? Se dissermos o que sabemos, muito provável seremos dizimados, mortos mesmo fisicamente. Porque só de tentar alertar algumas pessoas, a gente é quase queimado vivo. Imagina se abrirmos o verbo e falar o que está acontecendo na humanidade atualmente e qual a responsabilidade de cada um. Onde 2/3 da humanidade, mais ou menos, transferem suas responsabilidades para 1/3 que está mais ou menos desperto. Só que agora eu estou desperto, estou lúcido para os objetivos essenciais da existência, que me dizem respeito, mas eu quero plenitude na planificação da humanidade. Eu vou erguer-me como indivíduo consciente e lúcido e vou sair do meio dos outros que estão mortos para essa realidade, porque eu não vou perder meu tempo com quem não quer. Mas vou usar todo o meu tempo com quem tem sede de paz e fome de amor, como nos recomenda Miramês em Maria de Nazaré. Ilumina-te é a obra. O ser humano é possuidor de inesgotável cabedal de energias e de possibilidades. Aparentemente é só uma releitura, mas veja a sequência. Então, inicialmente, sabemos que nós somos possuidores de inesgotáveis cabedais de energias e de possibilidades, e de vitalidade. Sucede que, fascinado pelo exterior,
pelo impermanente, pelo ilusório, não nos animamos a autopenetrar-nos para encontrarmos as respostas claras para as nossas próprias necessidades, porque está no âmago de nossa consciência. E nós vimos como buscar essas pérolas em nosso interior na aula passada. Vida, desafios e soluções. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. E sabemos que a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Então, agora, esse despertar nesta nova etapa é inadiável, não tem como mais transferir. Se eu transfiro minha responsabilidade no momento, eu saio do planeta. Eu serei convidado a retirar-se. Não tem mais como adiar, não tem como transferir, não tem como fugir à responsabilidade. Não dá mais. Então agora, esse despertar inadiável de cada ser individualmente, porque isso vai nos libertar e vai nos conceder autoridade para a aquisição do discernimento, que só se consegue na vivência do conhecimento. E em momentos de consciência, ela finaliza esse pensamento. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Parece simples, mas é simples. Tudo pode. Tudo para o bem, para a justiça, à luz da caridade. Então, tudo eu posso, para o bem. Mas se não for, nem tudo me convém. Agora, se eu quero, o meu querer com o querer do Cristo que existe em mim. Tudo eu posso conseguir se eu me dispuser a isso. Pagar o preço. Não responsabilizar a outrem, assumir o que me cabe. Não adiar. Seguir em frente. Então, tudo para o bem. E agora vamos olhar para dentro de nós, para ver o que encontraremos lá. Em Vida Feliz, a obra, há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração, o Cristo interior. Então, não tem como negar isso. Já vimos essa tela, mas vamos ver por outra angulação. Então, há um sol brilhando dentro de nós. E ele quer iluminar todo o nosso estado consciencial. Quer vir e iluminar-nos como um todo. Consciente, subconsciente, inconsciente, perispírito, corpo, o entorno. E é a presença do Cristo em nosso coração. Mas ele só vem à tona se eu me comportar fazendo, ou melhor, pensando o que esse Cristo exterior pensou, sentindo o que ele sentiu, falando o que ele falou e vivendo o que ele viveu, como o Cristo interior, que é a essência de nossa própria consciência. Da mesma obra, não te compares, ou melhor, não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação, que é o que mais fazemos. Nós não temos o direito de empanar, criar obstáculos para essa manifestação crística do interior para o exterior. Essa claridade, com as nuvens do mau humor, do azedume, da queixa sistemática, da revolta, da rebeldia, da insatisfação, como se Deus não fosse a suprema sabedoria, como se Ele não fosse a inegável onipresença, a insuperável onipotência. Se Ele é a suprema sabedoria, não tem nada acontecendo que Ele não permitiu que acontecesse. E não tem vítimas perante a lei, porque a justiça é perfeita. A lei é perfeita, como perfeito é o Criador da lei. Ele está na cena,
assistindo vítima e algoz, se assim podemos dizer. E ele pode mudar se for para ser diferente, porque ele é a insuperável onipotência. Sigamos na mesma obra. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. Então, quando está tudo bem, está brilhando nossa luz. Do exterior para o interior, eu estou levando do entorno para o interno, promovendo o meu corpo, o meu perispírito, o mundo mental. Mas quando surge um contratempo, aí eu me revolto, aí a sombra aparece. Quando enfrenta qualquer obstáculo, ela não permanece serena, pacífica, harmônica, saudável, feliz. Sigamos. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Por que será? Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecendo os fenômenos físicos, depois comandando. Mais tarde, comandando a parte moral. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E aqui esse Cristo interior, esse Deus interior, já passou por infindáveis experiências. E o que está acontecendo, ele programou pela sua onisciência antes de acontecer. Então a sua luz jamais provoca treva, porque ele não espera de quem não tem. Nem do seu veículo de expressão, a alma e os seus elementos constitutivos, nem do entorno, porque ele sabe o que iria, por antecipação, o que iria enfrentar. Ele vai iluminar de dentro para fora, trazendo algo grandioso para solucionar em jorros abundantes. Às vezes algo pequenino, mas é grandioso para a alma, já que ele não pode dar a ela o conhecimento, mas dar a oportunidade, as diretrizes e possibilidades. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Agora nós vimos que o amor é vibração que perpassa tudo que existe. É a emanação sublime, é o hálito da vida. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida. É a força mais potente e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Agora nós vamos usar o combustível do amor de acordo com a necessidade. Força, vitalidade ou vida. E a nossa luz se fará mais poderosa quando eu faço o extremo, fazendo em nome do Cristo, em nome de Deus, internos ou externos, irradiando-se o que eu posso, sem perturbar-me, nem perturbar o entorno, nem o interno. Me sinto abençoado, porque bênção significa oportunidade de trabalho no bem, e isso em todas as direções que eu pretendo trilhar. E finalizando, não fique animadinho ou animadinha, porque finalizando essa etapa aqui. Mas não é a etapa 7, não. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. No consciente, onde eu estou, no subconsciente, onde rege o meu universo perispiritual e físico, no inconsciente, que me convida a avançar por seus traumas e conflitos, dizendo que eu ainda não mudei o que deveria mudar, e a superconsciência, que está sempre pronta a me socorrer, a me conduzir. Vamos fazer uma reflexão agora.
Vitória sobre a depressão é a obra. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. Agora, ocorreu o despertar da consciência. Quais os sinais? Agora eu sei como proceder. E por que eu sei? Isso é fruto de uma análise das circunstâncias e dos benefícios e prejuízos. Já sei fazer isso. Que as decisões podem proporcionar. Agora eu estou calculando tudo isso como um ser de consciência desperta, se autoexaminando, examinando o entorno, ver o que eu posso fazer e, em fazendo, o meu amor vai amparar a minha inteligência, os meus sentimentos, a minha vontade, meus pensamentos, assim como a justiça em mim vai criar meios para a correção e a caridade processos de iluminação. Vida, desafios e soluções. É conquista da consciência desperta, o esforço para perseverar nos objetivos elevados, que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral ao campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Então, se antes eu estava desperto na consciência, sabendo fazer meu autoexame, todos esses processos, agora é conquista minha, como consciência desperta, quando eu me esforço para perseverar nos objetivos elevados. Não é objetivos apenas, objetivos elevados. Então, isso é um característico de mais uma conquista, eu como consciência desperta, para perseverar e esforçar nos objetivos elevados. E vamos levar para onde? Que vai alçar o eu como um ser, do parasitismo intelectual e moral, do apego às ideias e até a certas condutas, ao campo mais vasto que vai desabrochar os incontáveis recursos, as aspirações já conquistadas que precisam de ampliação, que está dormindo entre aspas no meu mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a minha vontade propõe. Por isso relemos lá para lembrar o que é esta vontade. Eu tenho que criar as condições para que essas sementes sejam lançadas no terreno da minha consciência, subconsciência, inconsciência, veículo de expressões e no entorno também. O despertar do espírito, só para lembrar ainda o que é a vontade. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento. Se aqui só está aguardando o despertamento que a minha vontade propõe, agora eu preciso ir na direção desse eu profundo, porque a vontade é uma expressão dele, é o Cristo em mim. E mais o quê? O que eu vou fazer com isso em momentos de coragem? A coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade, conduzida para os objetivos elevados. Então, agora, baseado nas diretrizes dessa vontade, a coragem moral é quando eu reconheço as minhas deficiências e tenho coragem de enfrentá-las, sem culpa nem culpados, sem adiar, sem transferir. Isso vai resultar de um trabalho interior de disciplina desses impulsos primários e vão se transformar, quando de viciosos a virtuosos, em partes integrantes da própria vontade,
quando conduzidos para objetivos nobres. Somente assim serão integrados na vontade já imanente. Vitória sobre a depressão. Qualquer vitória é lograda mediante esforços inauditos, que se transformam em prazer e hábito natural, depois de várias tentativas realizadas. Pode ler a tela, pode fotografar, copiar. Então, qualquer vitória sobre nós mesmos será alcançada mediante esforços inauditos, bem conduzidos, reiterados, convictos, que vão transformar em prazer e hábito natural daqui a pouco. Como hoje eu penso, crio condicionamentos, depois crio o hábito, depois crio o instinto, se torna tudo automático, espontâneo. Só que isso vai acontecer depois de várias tentativas realizadas. E quanto mais conscientes, mais responsáveis, menos esforços e menos tentativas. Agora a hora de ação. Não esqueça que nós temos o bônus no final. Principalmente para quem se inscrever em nosso canal, se já está inscrito, dizer se gostou ou não gostou. Se já fez isso, fazer o seu comentário. Se já clicou no sininho, se já compartilhou o vídeo. Não adianta procurar agora o valeu, porque na live não tem o valeu, ou num vídeo que está como estreia, como se estivesse ao vivo. Nos vídeos já postados, que já foram exibidos, aí vai ter lá o seu valeu, mas você tem que rolar, às vezes, a barra um pouquinho para cima, além de onde está o vídeo, para ver lá no rodapé o valeu. Quando está em tempo real, só o superchat. Tudo bem? Então, sigamos. Hora de ação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, relembrando a lição Paciência de Joana de Ângeles, que é o Espírito Amigo, que aconteceu em Havre em 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É como ela pensava então. Não vos atormenteis, portanto, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Dor-libertação é quando eu estou dorido por esforçar-me para a minha transformação. Dor-estagnação é quando eu me revolto, me lamento, me queixo, e aí ela chega para lembrar-me. É praticamente dor sem proveito. E um é porque eu estou fazendo o extremo, esforços inauditos, e às vezes os equipamentos não suportam e ficam às vezes dolorosos. Mas é porque eu estou crescendo, é dor-evolução. E agora veja em Desperte, Seja Feliz, uma nova compreensão do que dissera antes. O conceito sobre essa divindade primitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor, que é recurso dinâmico a viger em todo o universo. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Já começa por aí, ou seja, para cessar todas as dores. Agora é uma compreensão de um amor, que se eu compreendo, não há mais necessidade da dor. Mas nós vamos, com Joana de Ângeles, dar duas opções, cada uma com 3 escolhas, e você decide. Na mesma obra. O processo de evolução dá-se através do desgaste como do aprimoramento, da doença e da saúde, da queda e do soerguimento. Eu escolhi aprimoramento, que dói às vezes, que é uma beleza. E saúde, escolhi diante das quedas o soerguimento. Mas antes eu tinha escolhido o desgaste, a doença. Desgaste, os erros, equívocos repetidos, a doença e as quedas, uma atrás da outra.
E aí você faz a sua escolha. Eu quero evoluir pelo aprimoramento, que pode ser doloroso. Quero saúde, e saúde é sinônimo de harmonia, e harmonia é respeito às leis. Harmonia é a lei que rege o cosmos. E quero me reerguer a cada queda. Como dizia-nos Chico Xavier, quando alguém falou para ele, Chico, você não tem medo de cair? Ele falou, não, eu nunca levantei. Eu estou indo do abismo para as estrelas. Eu ainda estou me arrastando, ainda não. Estou me erguendo, buscando a minha saúde e aprimorar-me constantemente. Entrega-te a Deus. Busca aprimorar os sentimentos de caridade e de ternura para atender com carinho os filhos do Calvário, que te foram legados por Jesus, homenageando-o neles, com espírito solidário, rico de fraternidade. Vejamos, então. Agora eu estou me entregando a Deus. Joana lançou 3 obras. Ilumina-te. Tudo bem, já iluminei. E agora? Rejubila-te em Deus. Já fiz isso. E agora? Entrega-te a Deus. E nessa entrega, eu vou aprimorar meus sentimentos. Sentimentos de quê? De caridade, autoiluminação e em relação ao outro, iluminar o outro, libertar o outro. Como eu vou fazer isso? Com ternura. Com a forma mais amorosa e delicada que existe, a ternura. Para quê eu preciso disso? Para atender os filhos do Calvário, aqueles que estão sofridos. Às vezes sofrem sem necessidade. Que te foram legados por Jesus, vão ser colocados em nosso caminho. E o que eu vou fazer com eles, Senhor? Vou homenagear Jesus, como se eu estivesse fazendo ao próprio Cristo. E com espírito solidário. O que é ser solidário? Colocar todo o meu patrimônio a serviço deles, sem deixá-los na dependência. E rico de fraternidade, sabendo que eu e eles somos um. Porque fraternidade é união, saber que todos somos um. Solidariedade, eu coloco o meu patrimônio para a iluminação do outro, iluminando-me. E fraternidade, eu estou fazendo por mim mesmo quando eu auxilio o outro. Nas aparentes insignificantes realizações, encontram-se valores de alta dignificação para o bem geral. Então, não desistir, não reclamar só porque é uma tarefa aparentemente insignificante. Quando eu for fazer alguma coisa. Só que eu vou encontrar valores de alta significação se eu tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, se em tudo dou graça, vivo com alegria e esperança de fazer melhor a cada passo. Na área da mediunidade, por exemplo, preocupa-te inicialmente com a autoiluminação, a fim de que irradies claridade interior onde te encontres. Então, se eu sou médium ou quero trabalhar minha mediunidade, então o que eu vou fazer primeiro? Auto-iluminar-me. Agora, antes da auto-iluminação vem a auto-realização. Antes dessa, o auto-amor. Antes desse, o auto-descobrimento. Antes do auto-descobrimento, o autoconhecimento. Eu já cheguei às 4, já percorri as 4 etapas e agora começo essa. Iluminando-me na ação, a fim de que as minhas claridades interiores irradiem onde eu estiver, fazendo luz pelos meus exemplos e confortando pelo que há de nobre em mim. Logo depois de fazer isso, elege as tarefas que a vaidade repugnam, que a soberba desconsidera, aguardando projeção e destaque na comunidade. Então agora eu vou eleger as tarefas que os soberbos rejeitaram. E os vaidosos desconsideraram, porque eles aguardavam tarefa que os projetasse na comunidade.
e eu escolho as tarefas que normalmente os outros rejeitam. E através dessas tarefas, o que acontece? Acontece exatamente isto. Assume o compromisso íntimo de servir de maneira mais modesta possível, mantendo o intercâmbio psíquico com os benfeitores espirituais que te conduzem à existência, de forma que possas atender, mediante o contributo moral, os infelizes de ambos os planos da vida, que se te acerquem em aflição. Agora eu te pergunto, só consegue atender com maestria um dependente químico? Quem já o foi? Só consegue atender alguém que está visitado pelo câncer? Quem já o manifestou? Só consegue atender com maestria quem hoje está com HIV? Quem a contraiu ou contraiu esse vírus um dia. Então, primeiro passamos pela situação, aprendemos a lição, porque todos nós vamos passar por todas as lições, sem exceção, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E agora eu estou assumindo o compromisso íntimo, perante a minha consciência lúcida desperta, de servir de maneira mais modesta possível. Eu estou vendo, a minha consciência sabe e me basta, porque Deus e o Cristo estão em mim. E vou manter o intercâmbio com os benfeitores, esse intercâmbio psico-biofísico, moral e espiritual, que vai me conduzir, ou que está conduzindo a minha existência, de forma que eu possa atender, mediante o meu contributo moral, pela minha exemplificação, os infelizes de ambos os planos, o plano físico ou espiritual, ou das múltiplas realidades de expressão da vida, que nos acerquem em aflição. Plenitude à obra. Somente iluminando-se o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguarda-se das agressões destrutivas. Quer tomar mais água? Eu vou tomar. Vamos lá. Então, somente iluminando-se, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Então, somente iluminando-se, o homem vai superar as suas dores, ou as dores, porque ele vai erradicar-lhes as causas desses efeitos perturbadores. E ele vai resguardar-se das agressões destrutivas, e não vai ter mais frequências para atrair seres semelhantes, para tornar mais violentas essas dores. Porque às vezes a gente já está doloroso, sintoniza com outros doloridos e somatizam. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências, limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimentos, fazendo-as cessar. Então, se aqui disse-me, somente iluminando o homem supera todas as dores, agora a verdadeira iluminação vai promover-nos e vai permitir que superemos as contingências, aquilo que está entravando, criando limites na instância carnal, e nós vamos anular todas essas travas ou esses entraves, anular todas as causas desses sofrimentos, filhos da ignorância, fazendo cessar pela luz do esclarecimento. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Então, além de decidir que é hora de iluminação, superar as instâncias carnais e saber que a verdadeira iluminação, e agora eu não necessito mais da dor
para alcançar metas, porque o amor é a razão única do meu existir. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E agora eu estou procurando estar em sintonia com o pensamento divino. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele nada existe. E tudo que eu faço para Deus e para mim mesmo. E esse pensamento divino, vendo esse comportamento, vai me atrair cada vez com mais vigor para a meta final, ser um com Ele, onde já não serei mais eu quem vive. É o Cristo, o Deus, que vive em mim. Encontro com a paz e a saúde. A consciência objetiva, eu, você que estamos aqui, transcende a razão linear, cotidiana, e se identifica com o uno, participando da harmonia cósmica. É o que vamos alcançar. Então, agora a consciência objetiva, que somos nós, vai transcender a razão linear, pensamento, inteligência, memória, imaginação, vontade, que aqui está no nosso cotidiano, e nós vamos nos identificar com o tudo uno Deus e vamos participar da harmonia cósmica, porque eu só faço o que faria Ele se estivesse em meu lugar. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. Interessante a sutileza do ensino aqui. Vimos lá atrás que nós, almas, somos o ego. Estamos construindo o self, que está construindo o próprio espírito imortal, a superconsciência. E agora essa individualidade que a tudo entrega, superconsciência, o consciente, inconsciente, subconsciente, veículo de expressão, ela liberta-se do ego. Não é que libertou-se, na realidade, ela integrou a alma, se iluminou e fez uma com ela. Então, libertou-se dessa influência porque se fez una. E agora faz-se irmã da natureza, porque vai continuar expressando por intermédio dessa alma, que antes ego, agora fração dessa consciência lustre. E também interagindo com todas as criaturas que existem em todos os reinos do ser e do saber. Mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais em qualquer expressão e com todos os seres que habitam outras dimensões vibracionais, que são incontáveis, como faria Deus, o Cristo, se estivesse em nosso lugar, porque nós vamos fazer senão a vontade deles. Agora o bônus. Valerá a pena, vai demorar um pouquinho, esse bônus é o mais amplo. Eu vou antecipar para te encorajar. Ele vai falar da oração. Ontem, como Joana orava ontem, como ela ora hoje e como ela vai orar amanhã. E também finalizando com a bioenergia. Porque a resultante da oração que coloca o Evangelho em ação é a bioenergia. Vamos lá. Então, o despertar da consciência nos convida a essa análise. Oração. Colocamos Joana de Ângeles ontem. O pensamento dela ontem a respeito da oração. Em desperte, seja feliz, assim afirmara a autora. Quando alguém ora, internece-se na blandícia da comunhão com Deus, experimentando renovação, brandura, carícias, afagos, carinhos nos mimos. Então, quando eu oro,
sabendo que orar é fazer emergir do ser aquilo que ele possui. Colocar em ação, hora de ação. Então, quando alguém ora, internece-se, porque eu vou sintonizar com o Deus em mim e com o Deus cósmico, com o Cristo em mim e com o Cristo cósmico. Ou com tudo que existe fora e dentro, simultaneamente. Porque eu vou fazer essa comunhão com Deus em mim, com Deus cósmico, e vou experimentar renovação íntima e, ao mesmo tempo, paz de consciência, fazendo isso. Porque eu estou me colocando para a ação. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. E oração é força, ação é serviço. André Luiz, Emmanuel. Desperte, seja feliz ainda. A oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Então, se é algo que está vindo de dentro para fora, porque orar é acessar as potências da alma e realizar um trabalho de inexprimível significação. A oração é força, energia, vibração. Então, a oração ela vai me dulcificar, porque está trazendo algo de dentro para fora. Vai iluminar-me com o que me falta. Vai acalmar-me, vai renovar-me e vai me dar vida, porque a resultante da oração é bioenergia e ela vai gerar vida. Orar é como arar. É produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Então, nós vamos arar, movimentar, transformar. Então, orar é como arar. Eu decidi que é hora de ação, modificar-se na ação. Então, eu vou produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Para isso, eu estou fazendo os novos projetos, que é a minha oração, e, ao mesmo tempo, colocando-os em ação. Transferindo-se esse tesouro para outrem realizá-la, perde-se a energia que se irradia do Pai na direção do suplicante. Se eu pedir para você orar por mim, vai até chegar estímulos, mas se eu fizer isso, eu perco o tesouro, porque só recebe os benefícios quem ora, os benefícios de fato. Quando alguém ora por mim, eu recebo alívio, estímulos. Quando eu oro, e eu estou fazendo o quê? Eu estou me dulcificando, eu estou me iluminando, eu estou me acalmando, eu estou me renovando, eu estou recebendo mais vida em minha vida. Eu estou produzindo valiosos recursos para a sustentação do meu equilíbrio. Se eu transfiro para outrem, eu não vou receber isto. Embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita, e a intercessão propicie socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Então, agora eu posso receber o socorro, porque a oração de alguém vai me alcançar. Só que eu não vou receber o que nós estamos vendo aqui, elevação espiritual. Então, a onda mental de alguém vai me alcançar, eu estou necessitando de auxílio, a intercessão vai trazer o socorro de alívio, mas se eu oro, eu tenho um poderoso veículo de elevação espiritual. E quando alguém ora por mim, eu não estou tendo esse poderoso veículo de elevação espiritual. Agora, a oração hoje. Vamos erguer um degrau e mudar a obra. Momentos enriquecedores. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Então agora,
Quando eu oro, eu vou luarizar, trazer claridades para a minha paisagem mental. Eu vou inundar-me de paz, que estou trazendo a paz íntima, que está lá na superconsciência. E eu vou revitalizar os meus chakras, do coronário aos microvórtices, no interior dos microtúbulos, na intimidade dos centríolos no universo celular. Então, desde os macrocentros de energia, os fulcros, até os micros, eu vou trazer essa energia mantenedora da vida, em todas as suas expressões. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade. Antes, aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui. Agora eu estou orando, eu estou me vinculando à oração e com isso eu estou iluminando-me, minha mente está iluminando-me, iluminando-se e não desprende vitalidade, ela não gasta, ela só expande. Antes, ela aure vitalidade e mais se expande a claridade que possui. Aumenta as possibilidades, 100 ou 1000 vezes a mais. A oração induz à paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Então, a oração vai me induzir à paz, ao mergulho no âmago da minha consciência, vai produzir estabilidade. Eu, o Cristo, o Deus, somos um, tanto psíquico quanto emocional, ou em todas as instâncias, e geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais de lucidez. Então, além de não desprender energia, mas aumentar a sua vitalidade, a mente que ora, ela vai sintonizar com as fontes da vida, psiquismo divino, todas as expressões, enriquecendo-se de forças, vitalidades e, além disso, forças espirituais e maior lucidez, vindo de outras mentes, de outros seres. E antes de irmos para a oração amanhã, você poderia estar perguntando, mas defina com poucas palavras o que é oração. Então vamos lá. Para Amélia Rodrigues. Oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Com Emmanuel. A oração nasce das potências da alma, do seu querer, do seu saber, do seu amar, na feição de simples desejos, e viajam dos sentimentos para a área dos pensamentos, para a mente, e se transformam em pensamentos. A força de atração. É assim que oramos. Oração amanhã. Rejubila-te em Deus. A oração é campo onde se expande a consciência e o espírito eleva-se aos páramos da luz imarcessível do amor inefável. 3 palavrões aqui, né? Então, a oração é o campo onde a consciência se expande. Onde é isso? Onde ela nasce, de fato? Na superconsciência. Lá que a consciência se expande. E o espírito, que é o coordenador dessa superconsciência e de todas as suas demais expressões, ele vai elevar-se aos páramos, aos mais altos planos de sua evolução. Ou buscando conexões. De quê? Os mais altos graus de quê? Da luz imarcessível. Desse algo que está sempre com um vigor indescritível. E do amor inefável, daquele que não dá para descrever. Então ele vai alcançar o ápice da luz que é eterna, sempre vigorosa, de algo que não dá para descrever. Porque ele está indo no seu âmago
e abrindo-se para Deus. Quem ora ilumina-se de dentro para fora, tornando-se uma onda de superior vibração em perfeita consonância com a ordem universal. Agora, o êxtase, o ápice da oração. Então, quem ora nesses termos, ilumina-se de dentro para fora. É aquele Cristo que está vindo de dentro para fora sem provocar sombra. Tornando-se uma onda superior, de superior vibração, um com Ele, em perfeita consonância com a ordem universal. Eu e o Pai, eu e o Cristo somos um. A psicologia da oração é vasto campo dos sentimentos que se engrandece ao compasso das aspirações dignificadoras, que dão sentido e significado à existência na Terra. Então, quando falamos de psicologia, ela é uma ciência que estuda as estruturas mentais, ou estuda a psique. Agora, a psicologia da oração é vasto campo dos sentimentos. Ela vai analisar o vasto campo dos sentimentos que se engrandecem no compasso das aspirações, das nossas conquistas que nós queremos ampliar, só que dignificadoras, que dão sentido e significado à existência na Terra. Para frente, para o alto, mais e melhor, tudo concorre para o bem de todos, o eterno princípio. Agora, a bioenergia, para finalizar o bônus. Da obra Plenitude, a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Só uma releitura, porque você já conhece. Pode-se direcioná-la, a bioenergia, mediante a oração, por isso falamos dela, a concentração, a meditação e os sentimentos bons. A benefício do próximo, bem como do próprio, do ser que ora, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Vejamos. Então, nós podemos direcionar essa fonte inesgotável que existe em nós mediante a oração. E nós já vimos a oração pelo menos em 3 momentos. O que fazíamos, o que estamos fazendo e o que faremos. A concentração eu vou concentrar minha ação, todas as minhas potências, todo o meu saber, tudo para o alvo que eu quero conseguir, para aquilo que eu quero conquistar, que eu quero governar. Meditação, além de ser um estado de mergulho profundo na consciência, sem usar a mente, o pensamento, reflexão, é um estado também de medir a ação. Decidi que é a hora de ação, estou concentrando minha ação, estou medindo como eu colocarei isso na prática sem prejudicar quem quer que seja. E conduzindo tudo isso com sentimentos bons, porque o bem de todos é o eterno princípio. E a benefício do próximo, que é tudo que está fora ou dentro, além da minha realidade, bem como de mim mesmo, que estou aqui, ou de minha totalidade, e vou trabalhar essa bioenergia para auxiliar na recuperação da minha saúde integral, da minha paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido, do meu bem-estar geral e dos objetivos elevados. Veja quanta coisa com a bioenergia que
Como energia vital, é a energia que organiza e mantém a vida, é a lei. Como princípio vital, é a energia que gera a vida, e como fluido vital, a energia que nutre a vida. Então, eu posso conduzi-la para a saúde, é quando eu estou nutrindo a vida. Para a paz, organizando e mantendo a vida. Para o bem-estar, eu posso estar gerando mais vida. Tudo isso com objetivos elevados. A terapêutica espírita da bioenergia consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energia no espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando-o. Mas como que eu vou fazer isso com a bioenergia? Vamos lembrar de Kardec. A Gênese, capítulo 14. Eu vou gravar as minhas virtudes nos fluidos e dar a eles qualificações. E esses fluidos é o que chamamos de bioenergia. E agora, se eu sou um espírito consciente, eu vou conseguir esses objetivos salutares, eu vou alcançar os delicados campos de energias no espírito reencarnado. Quais os delicados? Desde a essência consciencial do ser até aqueles microvórtices na intimidade dos microtúbulos e ainda além deles, ou aquém, indo para trás, para o micro. Dos núcleos atômicos, que é um centro vital, e recuando no mundo subatômico e infratômico até remontar à origem da vida. E eu vou renovar o raciocínio dessa criatura, porque eu estou expressando a bioenergia por intermédio do meu pensamento qualificado pelo meu sentimento, pelas minhas ideias, e orientando à luz dos meus exemplos que estão impregnados nesse energismo. A bioenergia constitui valioso recurso por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, alterando o campo vibratório que redundará em modificação expressiva na área neuronal. Então vamos lá. Então, a bioenergia é recurso valioso, constitui valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo. O que está mais próximo do corpo é os nadis, meridianos, os microvórtices, que liga a mais ínfima partícula ao mundo perispiritual. Agora, os mais sutis do perispírito não está aqui. As camadas depois, sensações, instintos, emoções, sentimentos, os mais íntimos de seus pensamentos, de suas memórias, sua inteligência, poder imaginativo. E vindo de lá para cá. Reformulando as engrenagens do pensar, sentir, falar e agir para aquilo que se pretende. Alterando depois no conjunto vibracional, que vai redundar em modificação expressiva na área neuronal, porque o sistema nervoso, após ele na linha de ascensão, ele vai transformar-se em perispírito, no modelo organizador biológico. E de lá para cá, o modelo organizador biológico comunicar-se-á com o sistema neuronal por intermédio dos neurotransmissores, neuropeptídeos, e fazendo a conexão por intermédio da glândula mãe, a glândula pineal, que é uma miniatura da mente no universo perispiritual, mas encravada no cérebro físico. O amor como solução. Antes era a obra Amor Imbatível Amor, as duas telas anteriores, antes dos conflitos existenciais. Vocês estão acompanhando direitinho.
A bioenergia, renovando as vibrações que penetram no organismo debilitado ou desorganizado, restabelece a pouco e pouco o equilíbrio das células e dos seus respectivos departamentos, produzindo harmonia generalizada, portanto, contribuindo em favor da saúde geral. Então, a bioenergia agora vai renovar as vibrações por penetrar no organismo debilitado, que está enfermo ou desorganizado, para restabelecer, a pouco e pouco, de acordo com o meu conhecimento e os meus valores, eu como doador, o equilíbrio das células, se eu sei o que são células, os seus departamentos, desde a consciência, o DNA, todas as organelas até os microvórtices, produzindo harmonia generalizada. Se eu sei todos os setores, estou reanimando o universo celular. Portanto, eu vou contribuir em favor da saúde geral, porque além de atingir o físico e o mundo perispiritual, estou atingindo o mundo mental e consciencial do assistido. Plenitude. A obra. Essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional, universal. Esse foi o ensinamento mais profundo que eu já tive acerca da bioenergia. Veja, além de ser responsável pela atração interpessoal entre eu e vocês, os nossos relacionamentos, tudo que acontece é por conta dessa energia que nos atrai. E nós permutamos. E o mesmo que ocorre entre eu e vocês, ocorre também no campo molecular, essa atração e permutas, no campo celular, de célula a célula, gravitacional, nos corpos astronômicos, e também universal, dentro de um universo, e assim no cosmos. Da mesma obra, captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las de acordo com o tipo de descarga que propicia. Então, além de ser canalizada pela mente, que faz parte do universo mental do perispírito. Então, captada pelo perispírito, nele vai interferir, através do campo que exterioriza, dos seus centros de forças, facultando renovar ou perturbar as energias de acordo com o tipo de descarga, se o pensamento é nobre ou perturbador. Era o que tínhamos nesse 7º módulo, nesta 7ª etapa. E agora eu tenho um convite para fazer para vocês das 2 etapas seguintes, mas eu só vou mostrar a 8ª. Se é de interesse. Então vamos falar do pensamento. Então, da obra Triunfo Pessoal. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então, aqui a gente já tem 2 coisas a estudar: sentimento e vontade, que é diferente do pensamento. Ainda sobre o pensamento, na mesma obra, do ponto de vista espiritual, até aqui foi nós que colocamos. O pensamento é delicado instrumento do self para exteriorizar as ocorrências internas da sua existência, facultando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. E aqui entrou a inteligência, por isso a necessidade de estudar também a inteligência. Ainda sobre o pensamento. Disciplinado pela vontade, mais uma vez, necessidade de estudá-la. Conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência. Mais uma vez aparece a inteligência,
que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas, se bem utilizado, é claro. Agora os sentimentos, só uma tela de cada um daqui para frente. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Por isso que Emmanuel fala que o sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Vontade. A vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Fora disso, é qualquer coisa menos vontade. E por fim, a inteligência. A inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer o que se expressa em formas e conteúdos variados. Não colocamos mais para não complicar a coisa. Se não houver questionamento das 7 etapas, no domingo que vem nós entramos com esses 4 cavaleiros do Apocalipse que nós falamos amorosamente e com um bônus maravilhoso. Amor e cura, da obra Garimpo de Amor de Joana de Ângeles, uma síntese. Bem interessante. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso, o que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.